Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar no nosso treinamento sobre um assunto muito especial para mim. Esse assunto me fascina. Quando a gente fala sobre gestão do tempo, muitas pessoas visualizam logo uma agenda, né? Uma agenda muito produtiva, mas gestão do tempo é muito mais do que isso. É você saber lá na raiz, né, do problema, para você conseguir se organizar, quais são os pequenos detalhes que você tem que avaliar no seu dia a dia, para você conseguir realmente fazer uma gestão efetiva. Então o tempo, ele é muito poderoso. Tempo para mim é uma das coisas mais sagradas que a gente tem na vida e que a gente precisa aprender a valorizar, né? Então eu te convido, antes da gente falar da agenda, te convido a fazer uma viagem comigo aí, a fazer um planejamento, né? Entender quanto tempo a gente tem e o que a gente vai fazer com o nosso tempo produtivo. Nós vamos falar sobre produtividade aí, tempo produtivo. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a nossa linha da vida. Na linha da vida eu estou considerando uma pessoa com 85 anos, né? Ela vai viver 85 anos. A nossa média do Brasil é um pouco menos que 80, a expectativa de vida, né? Mas eu estou sendo um pouquinho mais generosa, estou colocando até os 85 anos, tomara que muitos passem dos 85, mas a gente vai trabalhar em cima da expectativa de vida aí que nós temos hoje, né? A nossa média. Então, dentro da linha da vida, se a gente for analisar a nossa fase produtiva, olha só que interessante. A gente fica, no primeiro momento, a gente está na fase da infância, né? Onde a gente tem aí do 0 aos 11, que começa uma adolescência, e aí a gente vai até a fase adulta, maturidade. Algumas pessoas amadurecem um pouco antes, outras um pouco depois, mas a gente vai falar aí que o 18 anos é o nosso limite, né? Onde as pessoas vão aí para as universidades, muitas delas, né? Então vamos trabalhar a nossa fase produtiva a partir dos 18. Então, se a gente for levar dos 18 até a nossa aposentadoria, até a gente começar a ter um período de descanso na nossa vida, a gente coloca aí, se estende até os 70 anos. Algumas pessoas podem parar antes, né? Param com 65 anos, mas a gente, com a evolução da medicina aí, vamos trabalhar até os 70 anos, né? As pessoas estão ficando cada vez mais produtivas e deixando de trabalhar mais tarde. Então, se a gente pegar dos 18 aos 70, ai Gisele, e os 85? A gente deixa essa fase da vida, que é a fase da velhice aí, pra gente descansar, né? Então a gente tá falando aqui de uma fase produtiva de aproximadamente 53 anos, né, da nossa linha da vida. Olha só que reflexão interessante, gente. Desses 53 anos, que é a nossa fase produtiva, de 7 a 8 horas a gente passa dormindo. Então aqui, ó, já se foram 17 anos dormindo, se você dorme de 7 a 8 horas, ok? E além disso, você tem aqui todas as atividades pessoais, né, de higiene, de alimentação. Então, se a gente for pegar 2 horas e meia, 3 horas por dia, para a gente tomar aí o nosso banho, para a gente fazer a nossa higiene, escovação de dente, para a gente almoçar, jantar, todo esse período, vamos resumir aí em 2 horas e meia, 3 horas, você tem aí menos 6,5 anos, né? Menos 6 anos e meio produtivos, né? A gente está falando aí que é uma atividade que você não vai deixar de fazer, então é um tempo que você gasta, né? É um tempo aí que você dedica para essas atividades. Agora, se a gente observar aqui na cor roxa, você tem a rotina, né? A rotina de transporte, trânsito, levar filhos para a escola. Então a gente coloca aí nesse processo, nesse trajeto para o trabalho, aproximadamente de 1 hora e meia a 2 horas, você tem ao todo, né, desses 53 anos, você, entre aspas, você perde com essas atividades mais 4 anos e meio. Aí a gente coloca outras atividades aqui, como estudo, a gente começou nos 18 anos, né, então boa parte aqui da fase escolar você já passou, mas você tem ainda a universidade, muitas vezes uma pós-graduação, você tem os cursos livres,
você tem os cursos de idioma para fazer, os livros que você vai ler para o seu trabalho, os livros pessoais, a leitura que você vai fazer, que são as leituras, né, por prazer mesmo, para descanso. Então esse processo a gente está colocando aqui mais 3 anos que você vai utilizar para fazer todas essas coisas. Então, dentro disso, para a gente conseguir extrair aí o nosso tempo produtivo mesmo, que é o tempo que a gente vai ter que programar, fazer a nossa agenda exatamente para o nosso tempo produtivo render, o que a gente tem aqui? O que está sobrando para a gente? Nós temos 23 anos. Esses 23 anos, para você fazer a diferença, né? Para você cuidar da sua empresa, para você cuidar da sua família, para você realizar os seus sonhos e para você fazer a diferença no mundo. Olha quanto tempo a gente tem que é disponível para realizar os nossos sonhos. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma vida inteira. Na verdade, a maior parte da nossa vida a gente passa fazendo coisas de rotina. E aquele tempo produtivo mesmo, aquele tempo que vai fazer a diferença, que vai realizar aquele seu sonho de criança, ou que vai realizar aquele seu projeto incrível, aquela sua ideia incrível, ele fica reduzido a isso, ó, a 23 anos aí do seu potencial. Lembrando que a gente está tratando uma fase de 85 anos, né? Então, desses 85 anos, te sobram 23 para fazer a diferença, né? Para produzir e realizar os seus sonhos. E aí, desses 23 anos, olha só que problema, gente. A gente ainda se depara com os ladrões, né? Além da nossa rotina, que levam parte do nosso tempo, o fato do nosso corpo precisar dormir, a gente ainda tem os ladrões que são implacáveis, né? Vamos trabalhar os ladrões da vida pessoal, né? O que a gente pode falar que roubam tempo desses 23 anos aqui produtivos, que roubam o nosso tempo? A TV sempre foi o campeão, né? Hoje em dia você tem aí as TVs por assinatura. Antigamente você tinha que aguardar o capítulo da novela, hoje você pode assistir do primeiro até o último capítulo, né? Maratonar as séries, e muitas vezes você passa, às vezes, 24 horas assistindo uma série atrás da outra, muitas coisas interessantes que te prendem aqui e muitas vezes te roubam muito tempo. E ainda tem a TV aberta, que ainda seduz, de uma certa forma ainda seduz, e acabam levando muita coisa do nosso tempo. O campeão de audiência aqui é o celular. Eu nem vou fazer as contas do celular, mas só para vocês terem uma ideia, o brasileiro fica de 4 a 5 horas com o celular na mão nas redes sociais. Se a gente for pegar 4 a 5 horas, a gente vai estar falando aí de 6 a 7 anos e meio só vendo rede social no celular. Mas vamos pensar que ainda há um equilíbrio, tá? A gente está trabalhando só esses ladrões aqui, que são as coisas que a gente tem que tomar conta no nosso dia a dia. Porque se você quer ter desses 23 anos produtividade, realizar os seus sonhos, você precisa tomar conta dos ladrões. Outra coisa que atrapalha muito são as brigas, né? Você tem brigas, intrigas familiares para cuidar. Às vezes você passa tempo da tua vida brigando com o cônjuge, brigando com pessoas à sua volta, tendo problemas com familiares, tendo que resolver problemas de família. Isso daqui também acaba roubando o nosso tempo, brigando por problemas que não são tão importantes para o nosso objetivo, para o nosso foco. Ah, Gisele, mas a briga é inevitável. Não é inevitável quando você é uma pessoa focada. Outra coisa, e quando você sabe que ela mais rouba o seu tempo do que te ajuda, porque na verdade depois que você briga, o único caminho é fazer as pazes ali um pouco mais na frente, mas esse período que ela te roubou faz muita diferença. Outra coisa que você perde muito tempo são com os amigos negativos, né? Pessoas que vão te falar coisas que não vão te acrescentar em nada, muitas vezes te puxam para baixo, muitas vezes fazem você desistir do seu sonho, ou simplesmente te chama para um churrasco, não que você não possa se divertir, mas aquele churrasco com as mesmas pessoas,
da mesma forma todos os dias, que ninguém produz nada, que as conversas são vazias, que não tem nada que edifique você, é simplesmente aquela mesma rotina, toda semana, com aqueles mesmos amigos, aonde você não troca network, você não se movimenta, e aí você fala, poxa, eu não consegui conquistar as coisas da minha vida. Provavelmente você deixou aqui, ó, muitos amigos te influenciar de maneira negativa. Não digo nem de uma maneira ruim, né? A pessoa pode até achar que é positiva, mas daquela forma, naquela rotina, pode ter te parado, né? Pode ter te sugado e te deixado aí na inércia, né? Para conquistar o seu sonho. Outro campeão de audiência são as fofocas, né? A gente perde muito tempo falando da vida das pessoas, falando o que cada um está fazendo, e você não tem um foco ali na sua própria vida, né? Passado, muitas pessoas entram em depressão, pensando no passado. Às vezes a gente sofre por coisas que aconteceram e a gente nunca vai conseguir voltar lá para resolver. Então, o passado, para que serve o passado, gente? O passado é uma caixinha para você consultar e fazer diferente no futuro, né? Fazer diferente lá na frente. Na verdade, não é nem no futuro, fazer diferente no presente, né? Porque o futuro você também não tem controle. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas sofrem por conta de coisas que já passaram e sofrem por conta de coisas que vão acontecer. E isso paralisa o presente. Então, muitas vezes a gente fica em depressão, fica de cama, fica apreensivo, fica ansioso pelas coisas que vão acontecer e deixa isso atrapalhar esse processo aqui que a gente tem apenas 23 anos para fazer a diferença na nossa vida. Então, uma grande dica para você é que você fique de olho nesses ladrões. Não deixe que esses ladrões da vida pessoal levem o seu tempo. E além deles, a gente ainda encontra, se não fosse o bastante, né, a gente ainda encontra os ladrões do trabalho, né? Essa primeira é muito interessante. Ela impacta bastante, porque isso acontece com muitos empresários, gestores, gerentes. Quantas vezes você, e também com outros cargos na empresa, tá? Quantas vezes você não está desenvolvendo a sua tarefa, você começou a fazer um e-mail, você tem uma pessoa que vai lá e te interrompe. Aí, para você voltar ao raciocínio, você demora mais um tempo, às vezes 20 minutos, 10 minutos, para você retomar o raciocínio do teu e-mail. Então isso acontece a todo momento. Eu vou dar até uma dica para você. Você que é gestor, você que trabalha às vezes num cargo de liderança, que é interrompido a todo momento, onde as pessoas te perguntam o tempo todo, ou você mesmo que trabalha em qualquer outra função, mas que tem interrupções no seu dia a dia, eu vou dar uma dica para vocês. Coloquem, tem uma coisa super simples, que funciona muito. Você colocar, que nem a churrascaria que coloca o verde e o vermelho, né? Pode falar comigo, não pode falar comigo. Isso é super interessante, porque a pessoa, quando olhar para a tua mesa, se você combinou com ela, se estiver vermelho, ela não te interrompe, você consegue terminar a sua tarefa, botar no verde, atender as pessoas. Não existe nenhum assunto tão urgente assim que não possa esperar ali 5, 6, 10 minutos para você finalizar a sua tarefa. O que acontece muitas vezes é você ficar no seu trabalho e aí você vai com aquele monte de trabalho para casa. Já aconteceu isso comigo N vezes, de você trazer para casa 1 milhão de trabalhos porque você ficou sendo interrompida a todo momento e não conseguiu desenvolver suas atividades. Você acaba apagando fogueira e ainda se sobrecarregando, né? Então, uma dica muito interessante aí para você se livrar desse ladrão, tá? Outra coisa são as intrigas, né? Os conflitos de trabalho, que a gente perde muito tempo também, as fofocas pelos corredores. No trabalho isso é campeão, né? De audiência aí, quanto tempo a gente não perde
falando de outras pessoas ao invés de focar, né, no nosso objetivo. Nós temos aí também os e-mails, né, a nossa caixa de e-mails lotadas aí para tratar. Nós temos o celular, muitas vezes o celular da empresa para cuidar, o nosso celular pessoal dentro da empresa, né, fazendo as atividades lá do trabalho também. Nós temos as reuniões, gente, isso daqui é muito, muito, muito sério. Tem muitas reuniões longas e improdutivas, aonde você não começa a sua reunião com uma pauta, aonde as pessoas não têm tempo de fala, aonde você não tem um cronograma de início e término de reunião, não tem uma ata de reunião. Então você faz aquela reunião que muitas vezes você fica durante 4, 5 horas e aquilo atrasa toda a sua agenda e te dá um prejuízo no dia, assim, praticamente incalculável. Por que é um prejuízo incalculável? Porque se a gente avaliar aqui todo esse período que a gente perde da nossa vida produtiva, a gente ficaria desesperado de uma reunião longa, infinita, que não acaba nunca mais, né? Então, seja mais objetivo, tenha os assuntos definidos na reunião, seja produtivo nas suas reuniões. E atender pessoas fora do seu propósito, né? Quantas vezes a gente atende inúmeras pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, pessoas que querem conversar com você por conversar. Então, o foco no seu trabalho é fundamental para que você não perca tempo, não perca aí os seus anos. Se a gente for calcular em média aqui, todos os ladrões que estão na nossa vida o dia todo, né? Tanto na vida pessoal, falando da TV, do celular, a gente pode tirar aí, olha, pelo menos mais 10 anos e aí a gente chega numa conclusão, né? Sobram 13 anos. 13 anos para eu realizar o meu sonho, né? Para eu realizar todos os meus sonhos, as minhas viagens com a minha família e para as minhas viagens de férias malucas que eu quero fazer e também para cumprir o meu propósito. Então, dentro desse processo, eu tenho uma dica importante para vocês. Em primeiro lugar, você tem que curtir o caminho, né? Muitas pessoas elas esperam realizar todos os sonhos. Eu vou trabalhar, vou ficar muito rico e vou ganhar dinheiro, depois eu vou curtir. Lá no final da vida, muitas vezes ela não tem nem energia mais para fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente fala de gestão do tempo? A gente tem que dividir o nosso dia de uma maneira agradável, onde você consiga ter uma recompensa por uma atividade no mesmo dia. As recompensas elas não podem demorar 70 anos para vir, ela tem que ser diária. Então tem tantas dicas que você pode absorver para fazer uma agenda adequada. Você tem que ter o tempo para você. Não é depois que você bate a meta que você vai voltar e vai repor aquele tempo que você perdeu para uma atividade física, para cuidar da sua saúde, para cuidar de você. Então todo esse processo ele precisa ser pensado. Por isso que lá no início eu disse para vocês que gestão do tempo é um assunto que me fascina, porque é muito mais precioso do que a gente pensa. É muito mais precioso do que muitas pessoas imaginam. Você tem aí 13 anos para realizar os seus sonhos, 13 anos produzindo, concentrado, para realizar os seus sonhos. Isso se você for viver até os 85 anos, né? Se você for viver todo esse processo, a gente tirou aí até os 70 trabalhando, né? Então, pensa bem o quanto é importante o seu tempo quando você for fazer a sua agenda. E aí eu deixo para vocês aqui, ó, uma receita de produtividade, né? Então, primeira coisa, trace um propósito para viver os seus dias. Não é lá no final a sua recompensa. Saiba o que você quer para a sua vida diariamente. Priorize o tempo de qualidade com a sua família. Não é só nas férias. Todo dia você precisa tirar um tempo para a sua família. Abasteça sua mente de pensamentos positivos. Tire um tempo para você abastecer a sua mente. Eu particularmente gosto do período da manhã. Vou sugerir a agenda para vocês. Vou deixar até um Excel, uma planilha,
para que você possa fazer essa agenda de modelo, tá? Mas uma coisa que eu gosto demais é ter esse tempo de estudo, esse tempo de concentração, esse meu tempo no período da manhã, né? Antes que todo mundo acorde, antes que o seu dia comece, você acorda um pouquinho mais cedo para você fazer exatamente o que você quer para trabalhar a sua cabeça. Aí você tem aqui, ó, abasteça sua mente, né? Tenha uma agenda produtiva no seu trabalho, defina as suas reuniões, com quem você vai falar, se aquilo te acrescenta, se relacione com pessoas que têm os mesmos princípios e mentalidade que você. Então, se você estiver andando com pessoas que você vê que estão indo para caminhos distintos, você precisa muitas vezes abandoná-las, né? Aí você fala, poxa, Gisele, mas eu vou abandonar amigos? Exatamente. Porque quando você tem um propósito, quando você tem um caminho escolhido, muitas pessoas vão querer desviar. E aí não dá para você carregá-las, não dá para você ir passear e depois voltar. Você vai demorar muito tempo e muitas vezes não tem volta, né? Então, se você tem um foco, se você tem uma direção, siga a direção do seu propósito. Essa é uma super dica aí para você não esquecer. A direção do seu propósito é a mais importante para a sua vida, né? Foque no hoje, não se preocupe, não perca tempo com o passado. As coisas que aconteceram no passado é para você consultar, e as coisas do futuro você ainda não pode resolver. Então o hoje é o seu dia mais importante, né? Foque em ser produtivo hoje, foque em ter resultado hoje, foque em cuidar de você hoje. Então o hoje é o seu dia mais importante. Cuide do seu corpo, a gente já falou, alimentação e exercícios, até porque você precisa, né, dentro desse plano de ação, viver até os 85 anos pelo menos. Invista tempo em atividades que estão relacionadas ao seu propósito. Se você vai sair do seu foco, invista tempo em atividades sempre relacionadas ao seu propósito. Você vai em eventos de network, pessoas que estão relacionadas ao seu propósito. Você vai participar, fazer negócios com empresas relacionadas ao seu propósito. Isso é muito importante para que você tenha uma vida produtiva. E para finalizar, eu vou deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa viagem, né? Eu vou deixar para vocês uma sugestão de agenda, mas lembrando, o que você tem de mais precioso é o seu tempo. O hoje é o tempo mais importante. E eu vou encerrar com uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala o seguinte: se você ama a sua vida? É uma pergunta, né? Então não desperdice tempo, porque é desse material que a vida é feita. Então, a minha pergunta que fica para você é: você ama a sua vida? Você tem propósitos para realizar? Você quer fazer a diferença no mundo? Então não desperdice o seu tempo. Aproveitem aí a dica da agenda e espero que essa reflexão tenha ajudado vocês e até o próximo treinamento, ok? Grande abraço!